Flamengo rendeu frutos. Já vieram os títulos do Brasileiro e da Libertadores. E Jorge Sampaoli também teve uma relação bem sucedida com o Santos até aqui. O vice-campeonato brasileiro, além do jeito ofensivo de jogar, agradaram em cheio o torcedor. Mais uma vez neste domingo, a Vila Belmiro em peso cantou Fica Sampaoli. Lo que puedo falar al torcedor es que estoy muy agradecido por el cariño, por haberme abrazado todo un año de la forma que lo hizo. Y ahora sí pensar en el futuro. Hasta ontem no pude pensar en nada. Mañana tengo una reunión con el presidente. El día sábado tuve una previa reunión que pasamos para el día lunes por el partido. Y ahí se verá mi continuidad. Lo más importante es ser sinceros y sentir que todo lo que me dio este equipo, todo lo que me dio esta ciudad, tiene que ser un punto de partida para que Santos vuelva a estar en el lugar que corresponda. Além deste casamento dos treinadores estrangeiros com as equipes, antes do jogo Santos e Flamengo, o volante Diego Pituca recebeu uma placa comemorativa aos 100 jogos e, de quebra, pediu a namorada em casamento. O confronto deste domingo marcou também o retorno de Gabigol e Bruno Henrique à Vila Belmiro, agora do outro lado. É uma sensação muito boa, tenho um carinho muito grande pelo Santos. Mas hoje defendo as cores do Flamengo, então tenho certeza que será um grande jogo. Mas a dupla de atacantes que começou entrosada, bem relacionada, foi a do Santos. Passe de Soteldo e gol de Marinho. O segundo gol quem marcou foi um meia, mas com uma qualidade na finalização como se fosse um atacante. Carlos Sanches bateu sem chances para o goleiro Diego Alves. A dupla de ataque do Flamengo pouco mostrou os bons momentos que viveram na temporada. Gabigol apareceu quando tomou um cartão amarelo no primeiro tempo. E assim como ele, Bruno Henrique era vaiado pela torcida do Peixe a cada toque na bola. Mas a tarde mesmo era do ataque, ou melhor, de toda a equipe santista. Outra assistência de Soteldo e Sacha marcou o terceiro gol. E ainda houve tempo para o quarto gol do Santos, o segundo de Sanches. A vitória do Santos por 4-0 quebra uma série de 24 jogos sem perder do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Mas essa pode ter sido a última vez que o torcedor do Peixe viu o técnico Jorge Sampaoli comandar a equipe no banco de reservas. Sampaoli negou que tenha recebido qualquer contato do Palmeiras. O que ele disse é que nesta segunda-feira falará com o presidente do Santos, José Carlos Pérez. O técnico do Flamengo, Jorge Jesus, reconheceu os méritos do Santos, mas negou que uma goleada como essa possa abalar a equipe para o Mundial de Clubes. Lá no Mundial de Clubes não vai abalar nada, zero. Exatamente este jogo foi já a pensar, a maior parte dos jogadores já estavam a pensar na meia-final do Campeonato do Mundo. Não podemos deixar de dar mérito à equipa do Santos, porque foi uma equipa que jogou, foi uma equipa competitiva. A equipa do Flamengo, depois de ganhar tudo, não há mais nada para ganhar em termos do Campeonato Nacional. A maior parte dos jogadores, por muito tu passes a mensagem no subconsciente deles, o medo de ilusionarem-se, o medo de não poder estar no Campeonato do Mundo, foi importante neste jogo aqui hoje com o Santos. E quando tu não és competitivo contra uma boa equipa, tens alguma dificuldade. A resenha já está rolando aqui. E esse placar, Silva Júnior, bom dia para você. 4-0 Santos para cima do Flamengo na Vila Belmiro. O Mister falando ali, ele valorizou evidentemente o jogo do Santos, mas também dizendo que o Flamengo já estava com a cabeça em outro lugar, tal. Muita gente viu como menosprezo do JJ. Você viu dessa forma? Bom dia, Jackson. Bom dia, amigos. Bom dia a todos que nos acompanham. Eu não uso esse termo, menosprezo, mas é evidente que ontem o Flamengo que esteve em campo na Vila Belmiro não foi o Flamengo da temporada, não foi o Flamengo campeão brasileiro, não foi o Flamengo campeão da Libertadores. Foi um time sem foco, sem objetivo, sem
competir, como foi o termo usado na entrevista coletiva pelo técnico Jorge Jesus, não foi absolutamente 1/10 do Flamengo ao longo da temporada. Foi um time absolutamente fora do prumo, fora da sua capacidade de concentração e não produziu absolutamente nada. O Santos fez 4-0, como poderia ter feito até mais gols ontem. Mas eu acho que menosprezo é uma palavra muito pesada. O time já é campeão brasileiro e acho até, Jackson, que demorou até para o Flamengo passar por esse tipo de situação, porque eu já esperava já contra o Ceará um time desconcentrado, comemorando o título de Libertadores, garantindo de forma antecipada o brasileiro. Então, a gente não pode usar esse jogo de ontem como parâmetro nenhum visando o Mundial. A impressão é que a galera do Flamengo passou lá no Gonzaga, comeu aquela feijoada e foi pro jogo, né? Exato, ou aquele bacalhau, né? Realmente, foi um Flamengo diferente. Outra intensidade. Não dá para ser usado como parâmetro, inclusive já pensando no Mundial de Clubes do Catar. Mas justifica esse atropelo, o Rodrigo Bueno? A gente está vendo os números aí, olha, e foi um atropelo, gente. Estamos falando de um time que teve 51% de bola, o outro 49%, ok, mas olha o número de finalizações. 21 finalizações do Santos, 5 finalizações apenas do Flamengo. 8 chutes no gol, 1 chute no gol apenas do Mengão contra o Santos na Vila. De fato, o Santos fez, como o Flamengo ontem, o que o Flamengo fez com vários times neste campeonato. Verdade. E o Jesus, a gente sabe, ele é obcecado por marcas, por recordes. Ele queria até o fim do campeonato, você acha que ele queria perder? Não, ele queria manter a invencibilidade no mínimo, ampliar ainda mais a pontuação, fazer mais gols. Ele mesmo fala, né, como um cara vitorioso, que sempre você tem que melhorar, buscar excelência. Então, ontem, por mais que o Flamengo tivesse alguns jogadores ali, talvez com medo de se lesionar, né? Porque tá batendo a porta no Mundial e tal. Tem muito disso também, né? Não dá pra explicar. Eu acompanho o jogo contra os flamenguistas. Claro, os flamenguistas estão em estado de êxtase, né? Glória atrás de glória, estão sorridentes e tal. Mas, assim, é claro que fica uma ponta de decepção de você fechar um campeonato tão espetacular. Porque até perder a invencibilidade, mas dessa forma, ainda 4-0, não é legal. Em alguns jogos... Assim, agora eu vou falar do Jesus, assim, da parte midiática, de comunicação dele. Quando o Jesus foi contratado, a gente, né, já tinha um conhecimento do Jesus como técnico e como pessoa, como um cara que se posiciona fortemente com algumas situações. Ele já criou uma série de atritos por declarações. Ele é um cara desbocado, bocudo, fala o que pensa. Eu gosto da personalidade dele. Ele é um cara de personalidade forte. É uma marca da carreira dele. E algumas declarações dele, às vezes parecem, se não menosprezo, mas assim... É que quando ele chegou no Flamengo, ele falou, por exemplo... o Flamengo, Boca Juniors, Barça e Real Madrid são os maiores do mundo. Pô, você pode falar que é uma coisa política para agradar o Flamengo. Tem gente lá no River que quando chegou na final, o jornalista argentino lembrou dessa frase. Pô, mas você não respeita o River, você não acha o River grande e tal. Agora, mais recentemente, ele deu uma declaração, ele está elogiando muito o Al Hilal. Sim, ele trabalhou lá. Ele trabalhou lá. Não, porque não podemos pensar no Liverpool, porque o Al Hilal, para mim, o Al Hilal é quase do mesmo, tão bom quanto o Liverpool. Imagina se o Jürgen Klopp fala que o Flamengo é como do patamar do Al Hilal. E ele está ignorando a possibilidade do Esperance da Tunísia iluminar. Então, por exemplo, o cara, se o Esperance passa, né? Talvez ele ficou surpreendido de ter o River, ele não conhecia tão bem o River, não sei, né? De ter enfrentado o River na... Então, às vezes, em algumas declarações, nesse caso, ele deu parabéns pro Santos, porque o Santos, de fato, levou esse jogo, o Sampaoli e o Santos levaram esse jogo muito mais a sério. Mas, por exemplo, 4-4, Vasco e Flamengo. Foi um jogo... Você fala, o Flamengo não estava afim daquele jogo, o Flamengo não se importou com aquele jogo. Foi um jogo... O Vasco e o Luxemburgo fizeram uma grande partida naquela situação, mereceram elogios, né? Então, acho que ele também precisa olhar um pouco para os adversários nesses momentos em que a coisa não anda muito. O São Paulo, com um dia de Diniz, empatou com o Flamengo 0-0. Ele reclamou. O São Paulo não jogou bola. O São Paulo não faz falta. O São Paulo tem que se jogar como grande. Então, em alguns momentos, quando o resultado não vem, ele tem dado algumas observações sobre os adversários. O Botafogo, que teve um jogo pegado, ele também reclamou muito de como o Botafogo joga. Então, quando o resultado não vem, às vezes ele dá uma ou outra declaraçãozinha
e mostra essa personalidade dele forte. É. Eu não posso perder a oportunidade. Nem Jesus agradou todo mundo, imagina o xará dele, né? O Silva Júnior e Felipe Facincani. Alguma possibilidade de desandar a feijoada aí do Flamengo para o Mundial, essa derrota, esse chacoalhão do Santos aí por 4-0? Ou pelo contrário, coloca os pés no chão e o Mengão vai com tudo sexta-feira para o Catar? Eu vou ficar com pelo contrário. Acho que dá uma baixada de bola. Mas eu não uso esse jogo como parâmetro, sinceramente, Jackson. Eu acho que é uma situação completamente diferente. O Flamengo tem que, sim, respeitar muito essa semifinal, ou contra o Al Hilal, ou contra o Esperance da Tunísia. Boa. Os exemplos estão aí, muito próximos, né? Atlético Internacional. River Plate ano passado. River Plate ano passado caiu diante do Al Ain nos pênaltis. Então, se o time entrar sem foco, sem concentração, se não jogar o futebol que sabe, mas de maneira competitiva, de um campeonato tão importante como o Mundial de Clubes, o time acaba sendo eliminado, ou pelo Al Hilal ou pelo Esperance. Eu acho que o Flamengo vai entrar de maneira forte, de maneira firme, como o Flamengo que se apresentou ao longo da temporada, não esse Flamengo que a gente viu ontem contra o Santos. Eu, sinceramente, não consigo usar esse jogo de ontem na Vila como parâmetro para esses dois confrontos que o Flamengo terá pelo Mundial.